E agora vamos a Brasília com o Délio Rocha, nosso correspondente lá em Brasília. Vem falando inicialmente sobre esse constrangimento ao que o presidente Temer se submeteu ontem, porque também quem mandou ele ir, né, Délio? Bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa e bom dia a todos no Piauí. Olha, Nádia, o presidente Michel Temer foi acompanhar de perto o trabalho de resgate naquele edifício que caiu no centro de São Paulo, né, isso no meio da manhã de ontem. Na oportunidade, ele falou rapidamente com os jornalistas, definiu a situação como dramática, mas ele não demorou muito tempo no lugar. Isso porque ele foi hostilizado pelas pessoas que estavam na região. Michel Temer teve que ir embora ouvindo gritos de golpista, de fora Temer. E isso, viu, Nádia, já se tornou uma rotina na vida do presidente Michel Temer. Talvez por isso ele evite sair em público, evite o contato com a multidão e prefere aqui a tranquilidade do Palácio do Planalto ou dos eventos fechados, onde o controle é mais rigoroso e o risco de um constrangimento menor. Agora, o que é curioso é que, mesmo assim, mesmo sem ter contato com o público, com as multidões, o presidente Michel Temer ainda alimenta o sonho de ser candidato à reeleição. Não sei como ele pretende enfrentar uma corrida presidencial, falando de gabinete, sem subir em palanque, né, sem ter esse contato mais direto com o público. Não dá para se eleger, Nádia, só com uma boa propaganda de televisão. O presidente Michel Temer precisa sair às ruas, mas também entendo o lado do presidente, porque deve ser muito difícil sempre sair nas ruas e ser vaiado, Nádia. Pois é, Délio. Ontem a gente falava aqui, Elivaldo, sobre as pretensões do presidente Temer ao anunciar o aumento no reajuste do Bolsa Família, ao anunciar o aumento maior da história no percentual de reajuste do salário mínimo. E o Elivaldo dizia categoricamente, será candidato. Mas aí quando você passa por um teste como esse, de ir às ruas e ser vaiado, de ser hostilizado, de ser praticamente agredido, né, pela população, é difícil. Pois é, Nádia, apesar, o Délio informa aí com mais detalhes, apesar de eu no lugar dele iria também. Ele é paulistano. Acho que era a função também dele como além de presidente da República, né, Nádia? Ele é a função mais importante do país. Ele é lá de São Paulo, ele mora lá. O prédio é da União, o prédio que desabou é da União. Uhum. Então ele tem que ser, independente de político ou não, ele como autoridade, tem que ter ido lá, dar a cara a tapa, como foi o caso lá até, né? Agora, sobre esse aspecto político, é natural. Ele foi lá para, digamos assim, tragédia à parte, que isso aí, lógico, está distante de política, de qualquer outro tipo de sentimento, mas tragédia à parte, lá é um movimento social hostil ao governo federal. Eu sei que ele está no papel dele, função dele como presidente, como gestor, prédio da União, etc. Mas eu, no lugar dele, eu iria talvez de uma outra forma, não sei. Foi muito complicado justamente por todo esse contexto que envolve as famílias que estão lá. Mas, Délio, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando do presidente Temer, o presidente também aí um pouco digamos assim, angustiado com esse depoimento da filha dele, que vai ter que dar explicações nessa investigação sobre essa reforma do apartamento dela. Pois é, Nádia, a psicóloga Maristela Temer, que é a filha mais velha do presidente Michel Temer, ela vai ser ouvida pela Polícia Federal amanhã. A polícia quer ouvir a versão dela sobre obras que foram realizadas na residência dela em São Paulo. Essas obras teriam sido pagas com dinheiro vivo pela arquiteta Maria Rita Fratesi. Segundo a Polícia Federal, pelo menos R$1 milhão foi gasto nessa obra. E Maria Rita Fratesi, a arquiteta, vem a ser esposa do Coronel Lima, aquele que foi preso no mês passado por suspeita de envolvimento em ilícitos para beneficiar o setor portuário, né, de Santos. E o Coronel Lima, conforme a Polícia Federal, teria uma associação criminosa com o presidente Michel Temer. Portanto, amanhã a Maristela Temer, filha do presidente Michel Temer, vai ter que dar explicações sobre essa relação do presidente Michel Temer com o Coronel Lima e sobre essa obra que foi realizada na casa dela. Nádia, só para encerrar rapidamente, hoje aqui em Brasília, o STF volta a discutir aquela questão do foro privilegiado, o julgamento que começou há 1 ano e que vai ser retomado agora, né? O placar já está
8-0 a favor de restringir o foro privilegiado. Faltam ainda votar 3 ministros, claro que os ministros que já votaram antes podem mudar o seu entendimento, mas a tendência é que o foro privilegiado seja, então, restringido e que parlamentares, por exemplo, só possam agora responder por atos cometidos no próprio mandato. Se alguém, por exemplo, cometer uma infração de trânsito, se envolver em um acidente de trânsito, um senador e um deputado, ele vai ter que responder agora na Justiça de primeira instância. Nádia? Obrigada, Délio Rocha, falando ao vivo lá de Brasília, né? E só corrigindo aqui, não é o apartamento, é a casa da Maristela Temer, filha do presidente Temer.